O Santo muitas vezes tem caído no anonimato. Nós sabemos quem é Deus Pai, nós entendemos quem é Deus Filho, mas muitos de nós não temos noção de quem é Deus Espírito Santo. Há muitos que acham que é apenas um vento, tem outros que acham que é uma sombra, outros acham que é um arrepio que vem, outros acham que é uma energia cósmica, mas nós entendemos pelas Sagradas Escrituras que Ele é uma pessoa, Ele é a terceira pessoa da Trindade, Ele é Deus. E a descida do Espírito Santo, Ele tem um enredo na palavra do Senhor desde o início. Nós sabemos que quando o homem ele é feito e é posto no jardim, Deus sopra sobre Adão o fôlego, o Espírito. Só que o homem peca, a mulher peca, são expulsos do jardim. E aí continua e começa uma vida de pecado. Chega em Gênesis 6 e o versículo 3, e Deus vira e fala: o meu Espírito. A Bíblia vai dizer que Deus vai arrancar o seu Espírito do meio dos homens. Isaías 59 vai dizer que Deus, usando o profeta Isaías, vai dizer: olha, as vossas iniquidades e os seus pecados é quem faz separação entre vós e o Espírito. São os nossos pecados que fez a separação entre a humanidade e o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é santo e não compactua com o pecado. Deus, sabendo que o teu Espírito é santo e acessível, Ele vai arrancar o Espírito do meio da humanidade. E a Bíblia vai dizer que arrancando o Espírito do meio da humanidade, o mundo vira um caos. Entre a dispensação do homem, entre a dispensação da lei, e Deus começou aos poucos. Eu preciso fazer essa introdução para você entender. Você precisa atentar para o começo da mensagem. Depois a gente vai pular, depois a gente vai dar glória, depois você vai dar aleluia, mas você precisa entender, porque em primeiro lugar eu acredito em avivamento sem palavra. Eu não acredito nesse avivamento por aí. Você passa nas esquinas, olha para dentro da igreja, é um arrumando cadeira na cabeça dos outros e pergunta o que está acontecendo e ninguém sabe. Avivamento, ele é promovido pela palavra de Deus. Você não entende porque você está glorificando, isso não é avivamento, isso é emoção, e a emoção passa, mas o verdadeiro avivamento fica para sempre. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Deus começa a lançar a sua porção do Espírito sobre alguns homens, algumas mulheres, mas não é sobre qualquer pessoa. Deus lança o seu Espírito. E a Bíblia vai falar de pelo menos 3 classes, se você quer, partícula do Espírito de Deus. Eram os reis, eram os sacerdotes e eram os profetas. Os juízes também podem entrar nessa classe. Eles eram homens e mulheres escolhidos em determinada época, em determinada ocasião, para ser usados pelo Espírito de Deus. Entretanto, é bom sabermos que não era de uma forma abrangente, era simplesmente de uma forma casual. Se nós lemos a palavra do Senhor, em 1 Reis, capítulo 22, versículo 24 a seguir, nós vemos a história de Micaías, quando ele vai profetizar para o rei Josafá e para o rei Acabe. Micaías profetiza a destruição do rei Acabe, a morte. Quando Micaías profetiza, um profeta chamado Zedequias vai dar um murro na cara de Micaías e vai dizer: de onde saiu a Espírito? Se o Senhor não falar um canto, se o Senhor não estiver na casa, eu não vou fazer nada. Eles vão falar assim: chama o músico, porque Deus não quer falar comigo. E ele chama o músico e o músico começa a tocar. Eles vão falar: manda, Senhor, teu Espírito, olha aí, o Senhor gosta de música, o músico está tocando, até que Deus vem e fala com Eliseu. Mas logo depois o Espírito volta. Chegou um tempo que o profeta Ezequiel ficou durante 48 horas, 2 dias, no rio Quebar, com a boca aberta, esperando o Espírito falar por intermédio dele. Era profeta, mas o Espírito falou: não quero falar. Era profeta, mas o Espírito falava da maneira que ele queria, no dia que ele queria. Aí Ezequiel abre a boca, não sei, agora, porque eu gosto de ser uma pessoa. A verdadeira glorificação tem que ser espontânea. Se você não sentir da glória, você não vai adiantar nada. Agora, se você sentir a presença do Espírito Santo tocar, não se vergonhe, não. Foi Jesus que disse: aquele que se vergonhar de mim aqui, fica tranquilo, pode se vergonhar, porque um dia vai vergonhar diante do meu Pai. É para um dia, aquele dia que eu vou dizer: olha aqui, então eu vou profetizar: ó Deus, está me vendo? Então onde eu pulei, Senhor, lembra de mim? Eu estava no conjunto, eu estava pregando, eu estava cantando, aí a hora do troco. Aí Jesus vai dizer: eu nunca te conheci, olha minha cara, afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque se vergonha de mim ao mundo, e agora vergonha você que no céu. Aleluia! Ele estava
vira rei de Israel, ele vai sentir falta da presença do Espírito Santo, e ele vai lá atrás da Arca da Aliança, e vai trazer para Israel. Todos conhecem a história de Uzá, de Obed-Edom, eu vou contar agora. Eles vêm com a Arca da Aliança para dentro de Israel, e quando a Arca da Aliança entra nas ruas de Jerusalém, e eles observam que quando a Arca da Aliança está, a presença do Espírito Santo está, eles começam a se alegrar, dançar e pular. Davi arranca a coroa de rei, arranca a túnica, a aleluia de rei, e começa a salmodiar, pular e dançar, porque sabia que a presença de Deus estava naquele ambiente. Davi foi um homem escolhido por Deus, que sabia valorizar a presença do Espírito. Por Zorobabel e por sacerdote Josué, eles quando vêm cativo, eles começam a reerguer o templo do Senhor. E aí todos conhecem a história. Eles começam a reerguer o templo. Nessa leva vem Neemias construindo os muros, vem Esdras trazendo novamente as escrituras para dentro do povo. Eles começam, depois param no meio do caminho. Eles não querem mais seguir, porque deixar com o templo é dificultoso. Essa semana eu estava conversando com um companheiro do ministério, e a conversa é não só. É difícil. A conversa é não só. É difícil. Chama aí, irmã. Qualquer uma da liderança aí, do jovem, do círculo de oração, dos senhores, e pergunta como é que é o templo de Salomão. Fazendo o templo de Salomão, eu já iniciei falando, em 2 Crônicas 7, ele faz aquele grande templo, monumental, lindo, chique. Deus, ele acha graça e fala, olha, por causa da sua dedicação e do meu servo Davi, eu vou habitar aqui. Eu vou descer o meu espírito sobre essa casa. A Bíblia diz que a presença do Senhor vai no templo, todos caem por terra, os que estão fora não conseguem entrar, os que estão dentro não conseguem sair, todos é impactados com a presença de Deus. Irmão, eu nunca vi na Bíblia Deus se manifestando e a pessoa continuar da mesma forma. É só hoje que eu vejo assim. É só hoje que eu vejo isso nas igrejas. É só hoje. Porque foi forte. E no outro dia está da mesma maneira. Você nunca foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Você quem sabe se emocionou, sentiu arrepio. Eu estou com autoridade de Deus para falar isso aqui. Eu não sei para quem é, mas Deus está me promovendo a falar isso nessa noite. Acha que consegue fazer algo sem a minha vontade? Olha, sério, olha, suja. Acha que você tem querer? Eu não quero trabalhar, suja. Quem te chamou foi eu. Pode até sair do prumo, mas vai voltar, porque eu que comando a tua vida, diz o Senhor. Eu estou no meio de vós. Eis que a minha presença toma conta do santuário. Lembra-te do que eu disse, o que eu ia fazer no meio de vós. Lembra da promessa. Ah, quem pensou que essas portas fechariam? Mas eu estou aqui nessa noite para vos dizer: tudo o que eu disse irá se cumprir. A minha promessa não cai por terra. Tudo o que eu falei estou indo cumprindo nesta noite, graças à minha presença em meio de vós. Não pense que aconteceu por conta do homem ou por conta das possibilidades. Fui eu quem fiz e faço no meio de vós. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Queremos continuar. Terceiro templo. Resumindo. Terceiro templo foi feito por Zorobabel. Chegou um tempo que descansa a laço. Irmão, estou sentindo a presença do Espírito Santo. Chegou um tempo que eles cansam e falam: chega, não dá mais. Aí Deus levanta o profeta Ageu. Ageu 2, 9, todos conhecem. Ageu vai ser usado por Deus desde o capítulo 1, dizendo: olha, você está plantando e não está colhendo. Você está trabalhando e está guardando dinheiro como em saco furado. Não tem dado certo na sua vida, na sua colheita, na sua casa. Sabe por quê? Porque vocês esqueceram
esqueceram da minha casa. Só está pensando na sua fazenda, e esqueceram, aleluia, da minha casa. Mas ainda neste tempo farei tremer o céu, e ele diz: eu sou dono da prata e do ouro. O povo constrói aquele templo mal feito, de qualquer maneira, porque não tinha recurso que Salomão tinha. O templo ficou bem, mas para quem conhecia o templo de Salomão, aquilo era apenas uma pocilga, uma cabana, em comparação com o templo de Salomão. A Bíblia diz que os velhos iam para a praça chorar, porque tinha visto a glória do templo de Salomão, e agora vendo aquele casebre dizendo: o que é isso diante do grande templo de Salomão? É quando Deus toma Ageu no capítulo 2, versículo 9, aonde ele disse: minha prata, meu ouro, e ele vai dizer: fique tranquilo, porque a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Só que lindo esse versículo, irmãos, eu posso observar que aquela não foi a última casa por Espírito habitar. Porque muitas vezes até os sírios por aí falam assim: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E tem gente que fala: a glória da segunda casa. Se for a glória da segunda casa, tudo bem. Era a casa de Zorobabel e de Josué. Só que o texto diz que é a glória da última casa. Quando eu li esse versículo, isso veio na minha mente, que e eu falei assim: Senhor, por que essa não foi a última casa? E o Senhor está falando sobre a última casa, que será maior do que a primeira. Vou ter que acabar aqui, viu? Calma aí. Então, 10 minutos. Ele falou que eu posso ter logo. Então, qualquer coisa reclama com o pastor. O que aconteceu? Passou-se 500 anos. Veio Herodes o Grande, Tetrarca, destrói aquela casa, e agora vai construir outra casa. E aí a gente já vai para a terceira casa, ué? Mas não era agora da segunda? Ou é da última? E aí Herodes vai construir a terceira casa, o terceiro templo. E a Bíblia diz que vai fazer aquele templo muito bonito. Não se compara com o de Salomão, mas era um templo bonito. Um templo com colunas monumentais, um templo que gastou muito dinheiro. A história com o Flávio José vai dizer que as pedras eram gigantescas, feitas de mármore branco, muito lindo. Tanto é que o discípulo vai virar para Jesus e vai falar: olha, Jesus, olha o tamanho dessas pedras de mármore, trouxe de longe, porque Israel não tinha, para colocar no nosso templo. Aí Jesus vai olhar e vai dizer: oh, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não é essa glória que vocês estão pensando. Aí o que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que passa-se o ano, e a Bíblia diz também que por volta do ano 70, o general Tito romano vai entrar em Jerusalém, destruir o templo, queimar tudo e acabar. Então, aquele templo acabou. Hoje o que está lá? O muro da lamentação. Vira e mexe, quando você assiste televisão, você vê algum judeu em cima de um muro muito feio, e ali está um judeu abaixando e levantando, porque ali é o local do templo destruído que foi erguido pelo rei Herodes. Eu falei: Senhor, se não é a glória do templo de Salomão, se não é a glória